Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Louro e hoje a gente tem Sport em Campo, cara, um jogo que tá cheio de armadilha, tá? É um jogo que muita gente pode olhar e pensar, o Sport ele tá 3 jogos a menos do que os líderes, né, da competição, então tá tudo tranquilo, tá tudo favorável, eu vi até gente falando assim, um empate é até bom, cara. O Sport precisa vencer ou vencer hoje. Eu vou mostrar pra vocês aqui, vou fazer meio que uma simulação com vocês das coisas que podem acontecer se o Sport ele não vencer hoje, tá? Se ele vence hoje, ele vai pro céu. Se ele não vence, ele fica flertando com o inferno, meu querido. Então, vou falar pra vocês nesse vídeo aqui a escalação do Sport, a escalação do Ituano do professor Gilmar Dalpozo, pois é. Vou estar explicando, falando o horário, onde assistir, tudo pra vocês desse jogo entre Ituano e Sport por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Só quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o teu like, que aqui é conteúdo diário, irmão. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol nordestino, futebol pernambucano, você vê aqui no canal do Luna. A gente tá muito próximo de bater 42 mil inscritos, cara. 42 mil inscritos, é quase lotando uma arena de futebol. Então dá essa moral pra gente, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu venho falando, ó, você quer ganhar uma grana extra? Você pode ganhar uma grana extra com a PixBet, meu querido, que é o site de apostas que mais cresce no Brasil, tem as melhores cotações, saque mais rápido. Eu tô falando para vocês, enquanto vocês ficam aí moscando, tem gente ganhando uma grana extra. Por quê? O campo interativo que aparece lá no site da PixBet, que tá na descrição desse vídeo aqui, ele te mostra como ser mais assertivo, cara, em vários jogos. Então não perde tempo. Link tá na descrição, clica. Você tem que ser maior de 18 anos e, claro, você tem que utilizar uma grana que não comprometa o teu orçamento financeiro. Corre e faz o teu cadastro na PixBet. Bora lá, meu querido, sem perder muito tempo, tá? A gente sabe que hoje o Sport ele tem um jogo importantíssimo contra o Ituano. O Ituano, que é dirigido pelo professor Gilmar Dalpozo, que esteve aqui no Sport ano passado, que foi bem criticado e para mim fez um trabalho bem ruim. Talvez aquela final que ele chegou lá da Copa do Nordeste mascare muita coisa para muita gente, mas ele fez um trabalho bem ruim na minha visão ali, não tinha evolução. O Sport começou bem a Série B, mas a gente sabia que era fadada a dar problema e deu problema de fato, né? Então foi bem complicada a passagem do Dalpozo aqui. Também teve alguns excessos, né, com relação às críticas do Dalpozo, ao Dalpozo. Mas é um cara que conhece o Sport, é um cara que chegou na final do Campeonato Paulista, é um cara que está fazendo um trabalho bem interessante dentro das limitações do Ituano. E para esse jogo especificamente, o Ituano, que não é o mesmo Ituano do Campeonato Paulista, perdeu vários jogadores, mas para esse jogo, o Ituano, ele vem com a seguinte escalação. Já quero adiantar para você o seguinte, tá? Esse jogo ele vai acontecer às 8h30 da noite, horário bem ruim, num domingo, dia das mães, às 8h30 da noite, é complicado demais, né? Mas vai acontecer nesse horário. Se você vê uma mosca aqui, porque tem uma danada de uma mosca, parece que ela vive 100 anos, ela não sai daqui, tá? Mas vamos lá. Para esse jogo, que vai ser transmitido, inclusive, pelo Premiere, tá? Não espere que saia na Dali, porque não vai sair na Dali, na Band, só pelo Premiere. Ele vem com a seguinte escalação. Jefferson Paulino é o goleiro. A zaga vem com Carlão e Claudinho. Na direita, Pacheco. E na esquerda, Mário Sérgio. Mário Sérgio é bom jogador. Teve passagem pelo Grêmio, é um bom jogador, tá? Os dois volantes, Lucas Siqueira e Martin. Acho que é Martin. Esse deve ser o nome dele aqui. O meio campo, Eduardo Persson. E esse Eduardo, ele é bom jogador sim, tá? É bom ficar ligado. No ataque, Hélio Borges na esquerda, Bruno Xavier na direita e o Quintino na centroavância. Esse é o time do professor Eduardo Dalpozo, que nesse momento, se a gente olhar a classificação aqui, está na 12ª colocação. Tem 5 jogos, né? Acho que é isso aqui, é isso mesmo. 5 jogos, 3 derrotas, cadê? E 2 vitórias. Então, tá fazendo um campeonato bem ruim, né? Bem ruim, essa aqui é a verdade. Mas tem lá seus méritos. O professor Dalpozo deu uma organizada no Ituano. Falando agora do Sport Clube do Recife. Cara, por que é um jogo importante, tá? Porque nesse momento o Sport ele tem 3 jogos a menos comparado aos líderes. Só pra você ter uma noção, na classificação geral aqui, o Vitória tem 15 pontos. 5 jogos, 5 vitórias. O Criciúma ele tem 14 pontos. 5 jogos, tem 6 jogos o Criciúma, inclusive,
né, tem 14 pontos. O Guarani tem 12 pontos. E o Vila Nova, que é o quarto colocado nesse momento, ele tem 11 pontos. O Sport, nesse momento, ele tem 7 pontos. Porém, meus queridos, se o Sport hoje ele vence, ele vai para 10, ele fica muito próximo, ele fica já 1 ponto do G4 com 2 jogos a menos. Isso é muito bacana porque os times da frente começam a enxergar o Sport ali como uma preocupação. Porém, se o Sport perde hoje, ou empata, vamos colocar que o Sport perde hoje, ele fica só a 2 pontos do G4, né? Continua ali, ele fica a 3 pontos, 4 pontos do G4, só que começa a ficar um risco maior. E ele fica também próximo ali, mesmo com 2 jogos a menos, ele fica próximo ali do Z4 também, porque ele fica só a 3 pontos acima do Z4. Então, mesmo com 2 jogos a menos, não é interessante o Sport ele entrar nesse Z4, né? Ou ficar próximo ali desse Z4. Acho bem difícil disso acontecer, mas é uma possibilidade. Então é importante, é um jogo que o Sport tem que ficar ligado. Para esse jogo hoje, o Sport tem apenas um desfalque, né? Um assim que a gente esperava que pudesse jogar, que é o Eduardo. O Eduardo continua com a lesão, inclusive é uma coisa que já me preocupa, né? Eu já colocaria no meu caderninho ali, se eu fosse o técnico do Sport ali, o diretoria, para tentar ver um lateral direito, porque é complicado, tá? O Everton tá jogando muita bola, mas também já teve uma fase ruim. É importante que o Sport corra atrás disso. E tem também uma situação que eu vou falar no final do vídeo sobre o outro lateral. Mas o time do Sport vem com a seguinte escalação. No gol é o goleiro Renan, a zaga Rafael Thierry e Sabino. Na direita, Everton. Na esquerda, o Cariús. Daqui a pouco eu falo do Cariús. O meio campo vem com Ronaldo Henrique, Fabinho e Jorginho. E no ataque, Edinho na direita, Juba na esquerda e Wagner Love na centroavância. Na parte ofensiva a gente não tem muito o que falar, o Sport tá bem organizado, o Edinho tem que ser o jogador, até porque não tem um outro jogador para jogar, então o Edinho é na lateral direita, na ponta direita, tem até, né, o Fabrício Daniel, mas ainda tá pegando ritmo no time. Juba, Love e Jorginho confirmado, né? Tem a situação do Eduardo, que eu falei, mas tem uma situação que me preocupa, cara, e é a situação do Igor Cariús, tá? Porque eu quero abrir um parêntese para falar sobre isso aqui antes de falar o resultado do jogo, que eu acho que vai acontecer. Mas, cara, apareceram provas aí, prints aí, né, rodando na internet, do Igor Cariús conversando, né, cobrando, segundo aí os prints saíram, com apostadores, né, que cobrando a grana dele, a comissão dele por ter participado da situação. Então, cara, eu não colocaria o cara para jogar mais pelo Sport, sabe? Eu acho que é uma exposição de graça, mesmo que não tivesse até esse print, mas por ele estar sendo investigado, já seria um motivo gigantesco para afastar o jogador. Inclusive, todos os outros clubes já afastaram os jogadores, né, se a gente for analisar. Vários clubes já afastaram, o Santos, o Vila Nova, enfim, vários clubes fizeram isso e o Sport não fez isso. Então, é feio, mancha um pouquinho a imagem do Sport, porque, cara, você precisa se posicionar. Né? É muito parecido com a situação do Wesley, né? Que era um jogador que teve aquela situação de rejeição e tudo mais, a torcida não queria, e o Sport vai segurando, levando até onde dá. O Igor Cariús está jogando muita bola. Por muito tempo o Sport precisou de um lateral esquerdo equilibrado. Tinha o Sander que hora jogava bem, hora jogava mal, temporada jogava bem, temporada jogava mal. Na última temporada até jogou bem, mas a gente não sabe o que esperar, é o Sander. Né? E encontra o Igor Cariús, que deu uma equilibrada gigantesca, joga muita bola ao lado do Juba, mas não dá, cara. Não dá pra ser omisso, não dá pra esperar, vamos ver até onde vai dar. Enquanto ninguém suspender o cara vai jogar. E eu acho complicado a situação, acho que é uma postura errada, mas é a postura do Sport. Vamos ver o que é que vai acontecer. Acho que o Filipinho renderia ali, tá? O Igor Cariús é mais jogador do que o Filipinho, sim. Mas eu acho que o Filipinho não comprometeria e ajudaria o Sport ali. Para esse jogo, falando desse jogo, acho que o Sport vence. Não vai ser um jogo tão fácil como foi. O Sport tornou em algum momento jogo difícil o último jogo contra a Tombense. Né? Mas eu acho que o Sport vence, mas vai ser apertado hoje, tá? Acho que vence por 1-0, 2-1. Né? Eu acho que vai ser dentro desse cenário aí, mas acho que o Sport vence. E vencendo, aí ele começa a olhar cada vez mais próximo o G4 e com 2 jogos a menos. Então isso vai dar uma moral gigantesca pro Sport, pro Enderson, para esse elenco. Mas eu quero ver a opinião de vocês, falar para mim o que é que vocês acham que dá hoje, da Sport, da Ituano, da Empate, não sei, deixa aqui nos comentários a tua opinião. Deixa aqui teu comentário também sobre a situação do Igor Cariús. Quero ver a opinião de vocês sobre isso. E não tenha medo de dar a opinião, mesmo que seja contrária à minha. Não tem problema. Sempre se respeitando, trocando ideia. Cada um pode dar a sua opinião. E é claro, vou continuar atento. Qualquer informação eu volto
trago tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.